Caríssimos e caríssimas, eu sou o professor Daniel Ramos e vamos falar nesse vídeo a respeito da doutrina definida da Trindade. Bem, podemos compreender porque a doutrina da Trindade era às vezes mal entendida e mal explicada. Era muito difícil achar termos humanos que pudessem expressar a unidade da divindade e ao mesmo tempo a realidade e a distinção das pessoas. Ao acentuar a realidade da divindade de Jesus e da personalidade do Espírito Santo, alguns escritores corriam o perigo de cair no triteísmo ou na crença em três deuses. Outros escritores, acentuando a unidade de Deus, corriam o perigo de esquecer-se da distinção entre as pessoas. Este último erro é comumente conhecido como sabelianismo, doutrina do bispo Sabelius, que ensinou que o Pai, Filho e Espírito Santo são simplesmente três aspectos ou manifestação de um mesmo Deus. Esse erro tem surgido muitas vezes na história da igreja e existe ainda hoje gente que crê dessa forma. Essa doutrina do sabelianismo é claramente antibíblica e carece de aceitação por causa das distinções bíblicas entre o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai ama e envia o Filho. O Filho veio do Pai e voltou para o Pai. O Pai e o Filho enviam o Espírito. O Espírito intercede junto ao Pai. Se então o Pai, o Filho e o Espírito são o mesmo Deus sobre diferentes aspectos ou nome, então o Novo Testamento é uma confusão. Por exemplo, a leitura da oração intercessória de João 17, com o pensamento de que Pai, Filho e Espírito fosse uma só pessoa, revelaria um absurdo dessa doutrina? Isto é, seria mais ou menos isso. Assim como eu me dei poder sobre toda a carne para que eu dê a vida eterna a todos quanto dei a mim mesmo, eu me glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me dei a fazer, e agora eu me glorifico a mim mesmo com a glória que eu tinha comigo antes que o mundo existisse. Pensa que coisa louca! Como foi preservada a doutrina da Trindade, de não se deslocar para os extremos, nem para o lado da unidade, sabelianismo, nem para o lado da triunidade, triteísmo, foi pela formulação de dogmas, isto é, interpretação que definisse a doutrina e a protegessem contra o erro. O seguinte exemplo de dogma acha-se no credo de Atanásio, formulado no V século. Adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas nem separamos as substâncias, pois a pessoa do Pai é uma, a do Filho outra e a do Espírito outra. Mas no Pai, no Filho e no Espírito há uma divindade, glória igual e majestade coeterna, tal qual é o Pai, o mesmo são o Filho e o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho incriado, o Espírito incriado. O Pai é imensurável, o Filho é imensurável, o Espírito Santo imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. E não obstante, não há três eternos, mas sim um eterno. Da mesma forma, não há três seres incriados, nem três imensuráveis, mas um incriado e um imensurável. Da mesma maneira, o Pai é onipotente. No entanto, não há três seres onipotentes, mas sim um onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. No entanto, não há três deuses, mas um Deus. Assim, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito é Senhor. Todavia, não há três senhores, mas um Senhor. Assim como a veracidade cristã nos obriga a confessar cada pessoa individualmente como sendo Deus e Senhor, assim também ficamos privados de dizer que haja três deuses ou senhores. O Pai não foi feito de coisa alguma, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai somente, não foi feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Há, portanto, um Pai, três pais, um Filho, não três filhos, um Espírito, não três Espírito Santo.
E nessa trindade não existe primeiro, nem último, nem maior, nem menor, mas as três pessoas coeternas são iguais entre si mesmas, de sorte que por meio de todas, como acima foi dito, tanto a unidade da trindade como a trindade na unidade devem ser adoradas. A declaração acima pode nos parecer complicada, mas trata-se de pontos sutis. Mas nos últimos dias primitivos demonstrou ser um meio eficaz de preservar a declaração correta sobre as verdades preciosas ou vitais da Igreja. Te espero no próximo vídeo. Obrigado.